Posso começar então, Marquinhos? Vamos lá? Vamos? Vamos lá. 1, 2, 3. Esse papo vai ser muito legal. Vamos lá. Fala, galera. Fabiano Luzes. Marcos Dias. E mais um Papo Trabalhista. Mas antes da gente começar, a gente lembra vocês, dá aquele like, como diz o outro, espanca o sininho, né? Dá um punch no sininho, né? Para vocês estarem recebendo sempre os avisos dos novos vídeos, né? E esse punch foi brincadeira, porque hoje a gente vai falar um papo interessante. Já fui chamado a atenção do Instagram, já apareceu uma caixa alta enorme aqui. Fala do Instagram, então, galera, também, @Papo Trabalhista Oficial, dá uma olhada no Instagram. A gente tem feito aí live, colocado mensagens, colocado conteúdo turístico importante, conteúdo administrativo, questões de CNJ, dá uma olhada lá, tá bom? Mas, já feito o puxão de orelha que o Matheus me deu, né? A gente hoje brincando com o punch, porque hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana, com um convidado mais do que especial, que é o nosso amigo João Renda, juiz aqui do TRT da Primeira Região, que acabou de vir de uma experiência fantástica, de uma literal imersão, né, Marquinhos? Uma imersão no estudo sobre o direito americano. Um papo trabalhista muito importante, porque tem muita gente dizendo aí que os Estados Unidos não tem direito do trabalho, não tem legislação trabalhista, não tem atuação trabalhista. Então, nós trouxemos o cara, né? Aquele cara que sabe tudo de direito do trabalho nos Estados Unidos, ou pelo menos quase tudo, né? Que é o nosso querido João Renda, né? Meu querido, bom ter aqui. Como é que você está, querido? Conta primeiro para a gente essa experiência, para a gente, como é que foi lá em Harvard. Se apresenta aí, né? Fala um pouco das impressões dos Estados Unidos, de Harvard, do ensino jurídico. Bom, né, muito obrigado aos queridos amigos e colegas, né, Fabiano, Marcos Dias, exímios professores. É uma alegria e um prazer estar aqui hoje com vocês, poder compartilhar um pouquinho dessa minha trajetória recente, né? Eu acabei de terminar o mestrado em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário na UERJ e eu fui admitido na Universidade de Harvard, né, num período como Visiting Researcher, né, como pesquisador visitante, então pude fazer toda a minha pesquisa da dissertação na Harvard Law School, né, na Faculdade de Direito da Universidade de Harvard. Lá permaneci por 1 ano e 3 meses, ainda tinha mais 3 meses, mas em virtude agora da pandemia da Covid-19, decidi retornar. Mas foi uma experiência incrível e espero conseguir compartilhar hoje um pouquinho aqui com vocês no Papo Trabalhista. Aproveito, inclusive, para parabenizar por esse projeto excepcional que eu gosto muito de acompanhar e que acho que estimula muito. Isso é super importante hoje em dia, estimular o diálogo, a negociação. Inclusive, os Estados Unidos são os Estados Unidos em virtude do diálogo e da negociação que permearam toda a sua fundação e a sua história constitucional. Mas aí, Joãozinho, conta pra gente um pouquinho, baseado até nessa sua primeira impressão, né? Conta pra gente um pouco o que você vivenciou, o que você viu, quais são as suas... Até porque você ficando lá, né, Marcos, você acaba... eu sei que é um curioso, gosta muito de filmes sobre os Estados Unidos. Conta um pouco pra gente sobre as suas impressões sobre essa perspectiva democrática e também democrática ou qualquer coisa, né, que seja vinculada a essa temática dos Estados Unidos, até como formação, né, porque a gente fala muito de direito, mas esquece de olhar como é que é a formação do país, né? E isso também com relação ao ensino jurídico, né? Um pouco da sua experiência, até para quem tiver curiosidade, né? Quem sabe, né? Eu sou um curioso e tenho vontade de estudar um dia fora, o Marcos também, né? E você acabou de viver isso. Bom, eu falei, né, um pouquinho sobre a importância da negociação e do diálogo na fundação dos Estados Unidos e eu vejo aqui, né, no Brasil inúmeras e reiteradas citações sobre os Estados Unidos, inclusive, por exemplo, nos relatórios da reforma trabalhista na Câmara e no Senado, na exposição de motivos da MP 881. Né? Mas, para a gente falar dos Estados Unidos, citar os Estados Unidos, eu acho que, antes de tudo, né, a gente precisa entender o que são os Estados Unidos, como foi a formação dos Estados Unidos. E eu tinha dito, né, que o diálogo e a negociação foram aspectos fundamentais. Os Estados Unidos eles vêm de uma lógica federativa completamente diversa da nossa. Eram 13 ex-colônias lá que, em 1776 e depois em 1787, decidiram se unir por questões comerciais, militares, né, decidiram se unir inicialmente sob a forma, né, de uma confederação e mais adiante, já com a Convenção Constitucional, sob a forma de uma federação.
mas onde os estados, os entes federativos estaduais, reservaram muita autonomia e competência legislativa. Então, por exemplo, o Fair Labor Standards Act, que é uma das principais leis federais sobre direito do trabalho nos Estados Unidos, ela deixa a possibilidade a que os estados estabeleçam normas mais favoráveis. Então, é muito difícil, o professor Marcos mencionou, né, inclusive, que eu sou um especialista em direito do trabalho dos Estados Unidos. É impossível alguém ser um especialista em direito do trabalho nos Estados Unidos, eu já deixo isso claro. Por quê? Por conta de toda essa história constitucional e a conservação de competências legislativas, inclusive para legislar em matéria trabalhista, nos entes federativos estaduais, é impossível alguém conhecer a lógica trabalhista dos 50 estados e mais territórios existentes nos Estados Unidos. Então, eu posso dizer desde já que o direito do trabalho na Califórnia é muito diferente do direito do trabalho na Carolina do Sul, por exemplo. Então, é muito importante entender todo esse processo de formação dos Estados Unidos para que a gente consiga entender, né, como funciona um pouquinho da lógica e da sistemática das relações de trabalho e da regulamentação das relações de trabalho nos Estados Unidos, né? E fala aí um pouquinho de Harvard também. Como é que é a questão do ensino jurídico? Quais são as suas impressões para esse 1 ano e alguma coisa que você ficou lá? Olha, a estrutura de ensino é excepcional, né? A lógica, inclusive dentro de sala de aula, é um pouco diferente da nossa. Eles se baseiam, sobretudo, na utilização de 2 métodos. O método socrático, com uma participação ativa dos alunos durante as aulas, né? É muito comum os alunos serem, inclusive, objeto do que eles chamam de cold call, né? Cold call é a chamada fria, ou seja, o professor vira-se para o aluno e fala: então, João, você poderia nos relatar o caso Lochner contra Nova York, que é um caso clássico trabalhista, e o aluno, né, tem que chegar preparado à aula, há uma carga de leitura muito alta para cada aula. Inclusive, a professora Ana Paula de Barcelos, da UERJ, ela costuma falar, né, eu já vi a professora respondendo essa pergunta algumas vezes, quando indagam qual a maior diferença entre o ensino jurídico no Brasil e nos Estados Unidos. A primeira coisa é a carga de estudo. A carga de estudo é muito alta nos Estados Unidos, me arrisco a dizer também muito mais alta do que a nossa. Os alunos vão preparados para as aulas. Mas o segundo método, como eu havia dito, né, além do método socrático, é o método de estudo de casos, e isso pela própria tradição da common law. Mas o sistema jurídico nos Estados Unidos é tão diverso entre os estados que existe até, por exemplo, o estado de Louisiana, que segue né, um sistema de civil law, ainda com direito bastante legislado, e, sobretudo, a partir do século XX, em que a Suprema Corte conferiu e entendeu que a União tinha competência também para legislar, entre outras matérias, sobre direito do trabalho. A Suprema Corte chancelou, né, no julgamento de um caso trabalhista, a competência da União também para editar normas gerais sobre direito do trabalho, né, com base na cláusula de comércio, a cláusula que confere à União poderes para regulamentar o comércio entre os estados. A União também passou a legislar. Mas, então, isso tudo permeia um pouco a lógica do ensino em sala de aula. Método socrático, método de estudo de casos, tudo muito participativo. As universidades organizam muitos eventos, lunch talks, né, no horário de almoço. Havia dias, era difícil de escolher para qual evento eu queria ir, porque as opções eram muito variadas, professores lançando livros, debate. Mencionei a importância do diálogo e da negociação que esse projeto de vocês tanto enaltece, que eu admiro muito. Nos Estados Unidos há, por exemplo, 2 principais associações ligadas ao direito constitucional. Uma é a Federalist Society, que é uma associação mais conservadora e ligada ao Partido Republicano. E a outra é a American Constitutional Society, que é a ACS. Uma é chamada normalmente pela sigla FedSoc e a outra é a ACS. E a ACS é ligada ao Partido Democrata, tem um viés mais progressista. Mas muitas vezes elas organizam eventos em conjunto. Isso é muito enriquecedor. Há um debate de ideias franco. No Brasil, eu peço até licença para dizer isso. Eu acho que, às vezes, o meio jurídico é um pouco
permeado de muitas vaidades, né? Lá faz parte. Eu, recentemente, escrevi um artigo em contraponto ao artigo de um outro colega. Acho que tudo isso faz parte do debate, né? Por isso que o diálogo, a negociação são tão importantes. E, mais uma vez, eu aproveito para enaltecer também esse projeto tão bacana de vocês. Bacana, Marquinhos. E aí, Marquinhos? Sensacional, né? É tudo o que a gente quer, né? Se sentar e ver prós e contras e o verso, o anverso, né? Desse debate dialético que é muito importante. Mas, João, não dá para você fazer para a gente um panorama geral da legislação trabalhista, pelo menos o que você viu de mais importante nos Estados Unidos, da legislação mesmo, né? Ou o que você viu do espaço que o Estado tem nesse tipo de contrato nos Estados Unidos? Olha, a partir do século XX, como eu havia dito, a Suprema Corte, né, entendeu que a União tinha poderes para editar normas gerais. Isso foi num caso relativo à principal lei sobre direito coletivo do trabalho, que se chama National Labor Relations Act. Né? A abreviação é NLRA. Né? Então, se você colocar NLRA no Google, vai achar muita coisa sobre essa lei trabalhista, sobre direito coletivo do trabalho. E existe uma teoria que é chamada Preemption Doctrine, que impede os estados de legislarem sobre aquilo que está na Constituição e sobre aquilo que já foi legislado pela União, né, de acordo com as competências que a Constituição conferia à União. Só que a Preemption Doctrine, muitas vezes, ela traz, né, dificuldades de interpretação, e isso é muito debatido nos estados. Vou dar um exemplo. E nas cidades também, porque os Estados Unidos só têm 2 níveis federativos, a União e os estados. Mas os estados têm autonomia organizacional e administrativa para conferir poderes também aos seus entes locais de governo. Então, o estado de Washington, na região noroeste dos Estados Unidos. Em Washington, a cidade de Seattle tentou e aprovou, de fato, uma lei para conferir direitos de organização sindical a motoristas que desempenham suas atividades através de plataformas digitais. Mas isso foi objeto de questionamento judicial, isso chegou à Corte Federal de Apelações do 9º Circuito, e a Corte Federal de Apelações do 9º Circuito entendeu que a cidade de Seattle não tinha poderes para editar aquele tipo de legislação, então essa lei de Seattle não se manteve. Mas, num panorama geral, eu posso falar, além da lei de direito coletivo, a gente depois pode conversar um pouquinho mais sobre a lógica do direito coletivo nos Estados Unidos, há o Fair Labor Standards Act, né, que é a sigla FLSA, que é a principal lei com padrões mínimos de trabalho. E, diferentemente, né, é uma lei que basicamente regulamenta jornada, hora extra, salário mínimo federal e limitações ao trabalho infantil. E, diferentemente da lei sobre direito coletivo, o Fair Labor Standards Act, ele coloca que os estados podem ir além em relação a essas questões. Então, vou dar um exemplo em que o direito, inclusive o direito federal do trabalho nos Estados Unidos, é muito severo. O direito federal do trabalho nos Estados Unidos estabelece, através do Fair Labor Standards Act, que a hora extra deve ser paga, eles usam até uma nomenclatura um pouco diferente da nossa. Eles falam que deve ser paga com um prêmio adicional, que vai corresponder a 1h30, né, em relação à hora normal de trabalho. Acaba que isso não difere muito da nossa lógica. Mas existe expressamente em lei federal o direito ao recebimento de danos líquidos. O que são esses danos líquidos? Eles chamam de liquidated damages. Enquanto aqui a gente tem várias teorias sobre dano existencial, né, em jornadas excessivas, há muitos pedidos de indenização por danos morais, eles lá criaram, através de um critério legal, a figura do liquidated damage, que é esse dano líquido. Em vez de discutir dano existencial, dano moral, né, o dano líquido é a pré-fixação de um dano extrapatrimonial. E qual é o critério do Fair Labor Standards Act? Para aquela hora extra não paga, será devida a dobra. Ou seja, né, eles chamam de double pay. Né? A hora extra não paga tem que ser quitada em dobro.
E a Suprema Corte dos Estados Unidos, desde 1945, no caso Brooklyn Bank versus O'Neill, eles chamam de O'Neill case, Brooklyn Savings Bank versus O'Neill. A Suprema Corte disse que esse direito é irrenunciável num pacto entre empregado e empregador celebrado extrajudicialmente. E só dando um exemplo da competência dos estados, e eu disse que, de acordo com o Fair Labor Standards Act, os estados podem ir além e estabelecer legislações mais protetivas. O estado de Massachusetts, onde eu morei, eu vivi em Cambridge, que é a cidade lá da Universidade de Harvard, ao lado de Boston, o estado de Massachusetts prevê que os danos líquidos são 2 vezes a hora não paga. Então, lá eles têm o que eles chamam de treble damages. A hora extra não paga, o valor de hora extra não pago tem que ser quitado 3 vezes. A hora não paga mais 2 vezes essa hora não paga. Então, uma legislação bastante severa, e a Suprema Corte, como eu disse, desde 45, entendeu que esse direito era irrenunciável pelo trabalhador, ainda seja previamente, seja... Eles fazem essa distinção, às vezes, de renúncia prévia e renúncia já depois da violação de um direito. Isso só pode ser quitado através de acordo perante o Departamento do Trabalho, o Departamento Federal do Trabalho, que é o Ministério do Trabalho dos Estados Unidos, que inclusive é muito poderoso e tem inúmeras divisões, tem um orçamento bilionário, um orçamento maior do que o PIB de muitos países do mundo. Só pode ser feita a quitação perante a Wage and Hour Division, a divisão de salário e horas do Ministério do Trabalho, ou judicialmente. Isso não pode ser pactuado de maneira extrajudicial entre patrão e empregado. Então, eu coloquei alguns exemplos apenas para explicar, mas se eu for dar outros exemplos de legislação, a questão de discriminação no emprego, os Estados Unidos, por toda a sua história de segregação racial, mesmo depois da Guerra Civil, da Guerra de Secessão, do movimento pelos direitos civis na década de 60 do século XX, com Martin Luther King e muitos outros, a questão da discriminação no emprego é algo crucial dentro do direito do trabalho nos Estados Unidos. E há uma lei federal que já veda a discriminação com base em vários elementos de identidade, que é o título 7 da Lei de Direitos Civis de 64, que é o título 7 do Civil Rights Act, mas os estados também podem ir além e estabelecer legislação estadual. O estado de Kentucky, por exemplo, tem uma lei que veda a discriminação pelo fato de o trabalhador ser fumante ou não fumante. Eu até perguntei a um professor, não, mas como que uma discriminação pelo fato do trabalhador ser fumante ou não fumante? Ele, não, porque antigamente cobravam uma taxa, uma coparticipação maior de health insurance para o trabalhador que era fumante. Então, questões nesse sentido, os estados têm alguma autonomia, mas citei algumas questões que são severas e regulamentadas, mas há outros pontos também que são bastante flexíveis, como se costuma dizer, e pontos em que o direito do trabalho nos Estados Unidos é bem diferente do nosso, e bem dando uma margem bem maior para a autonomia negocial entre as partes, seja no âmbito coletivo, seja no âmbito individual também. Fantástico, fantástico, né, Marcos? Enquanto o João estava falando aqui, eu recentemente andei estudando, né? João sabe que a gente conversa muito, eu e o João, nas vias particulares sobre esse tema, porque é um tema que eu gosto muito. E aí, endossando o que o João falou, a gente tem até um vídeo, o João até tocou no assunto, porque eu cito o João no vídeo, né? Foi feito quando eu estive nos Estados Unidos, no estado da Carolina do Norte. E isso que o João está colocando é interessante porque, e quem der uma olhadinha nesse vídeo vai ver, que eu fiz questão de colocar uma foto sobre a legislação federal, né, que trata, porque nos quadros nas lojas e nos estabelecimentos que você tem, né, a lei federal, e você tem as leis locais, no caso lá era da Carolina do Norte. Destacando, inclusive, essa questão da discriminação, que a condição de imigrante, por exemplo, que é uma coisa muito igual nos Estados Unidos, não era motivo para nenhum tipo de discriminação e que poderia ser objeto de denúncia aos órgãos administrativos competentes da Carolina do Norte. E é interessante, João, porque você falou duas questões que me saltam aos olhos, porque, primeiro, até que ponto a existência, né, dessa possibilidade da lei federal estabelecer um patamar mínimo, a gente não estaria dentro de uma perspectiva de uma norma mais benéfica, que é um princípio latino-americano.
né? Se você, a gente utiliza muito, né, Marcos? Muito. Belas lições do professor Flávio Rodrigues, mas até que ponto a gente não estaria dentro de uma condição mais benéfica ao trabalhador pela aplicação da lei estadual versus a lei federal? E a questão da renúncia, você estava falando do caso Brooklyn Saving Banks de O'Neill, eu abri aqui porque eu estava falando sobre, lendo um livro que trata dele exatamente da perspectiva da irrenunciabilidade de direitos, né? E aí eu já deixo uma deixa, fica feio, né? Mas com relação à questão de arbitragem, porque como é que fica essa discussão? Não? Porque esse caso, ao que me consta, pelo menos a leitura que eu fiz dele, claro que eu não fui ao processo, tá? Eu li os comentários no julgado, do julgado no livro, né? Que eu já citei algumas vezes, João sabe qual é o livro, João já teve acesso também, página 108 do livro trata desse julgamento. Até que ponto a arbitragem é utilizada, João, na sua perspectiva? Primeiro, a questão dos princípios, e segundo, a questão de até que ponto a lei de arbitragem é utilizada como uma forma de ato contínuo burlar um pouco as disposições da lei material, né? Agradeço ao Fabiano pela pergunta. Esse livro, né, que é Principled Labor Law, eu acho um livro interessantíssimo. Tive a oportunidade, inclusive, de assistir ao book talk desses dois professores em Harvard esse ano, né, cerca de 2, 3 meses atrás, que são o professor Rosado e o professor Garzan. Né? Um professor é chileno e o outro é porto-riquenho, mas, salvo engano, dá aulas em Chicago, né, vinculado à universidade em Chicago, no Illinois. E esse livro é muito interessante, porque são duas pessoas com origem latina e eles pegam os nossos princípios, né, tão arraigados nos nossos sistemas aqui latino-americanos de direito do trabalho, que são aqueles princípios lá do Flávio Rodrigues, né, irrenunciabilidade, princípio da proteção, e eles tentam achar no direito do trabalho dos Estados Unidos, ou no direito do trabalho, né, nos Estados Unidos, eles tentam achar expressões desses princípios. E alguns princípios nossos, como o princípio da proteção, os americanos, né, eles costumam evitar argumentações com base em princípio da proteção, argumentos que eles têm, muitas vezes, como paternalistas. Mas eles, por outro lado, usam muito o que eles chamam de o argumento da unequal bargaining power, né, o poder de barganha assimétrico e desigual entre empregado e empregador, e muitas vezes o resultado é o mesmo. Né? Mais recentemente, houve um caso da Suprema Corte referente à arbitragem, é um caso de 2018, é o caso Epic Systems versus Lewis. Porque o que acontece? Litigar judicialmente nos Estados Unidos é muito caro. Você levar uma ação individual para uma corte federal ou para uma corte estadual, geralmente, né, é algo muito caro e, no ponto de vista, no aspecto trabalhista, isso acaba muitas vezes inviabilizando. Para cobrar 100 horas extras, é praticamente inviável ajuizar uma ação, sobretudo por conta dos honorários contratuais de advogado. O advogado vai te cobrar honorários contratuais bastante elevados e muitas vezes não vai compensar ajuizar uma ação com base nisso. Mas a litigância trabalhista muitas vezes é feita em agências administrativas, nos ambientes sindicalizados, há cláusulas nos acordos coletivos estabelecendo o que eles chamam de grievance procedures, que são procedimentos internos para a resolução de conflitos e disputas, e também há ampla utilização, muito mais do que aqui, de arbitragem, né, e de outros meios adequados, né, agora não falando mais alternativos, mas outros meios adequados para a resolução de controvérsias, como mediação, né, a própria arbitragem. E em relação à arbitragem, esse caso de 2018 da Suprema Corte, o que ele estabeleceu? Como é caro litigar individualmente, um meio muito eficaz de litigar em juízo nos Estados Unidos é o que se chama de class action, né, a ação coletiva, e que tem um viés um pouco diferente aqui das nossas ações coletivas, porque nos Estados Unidos, um pequeno número de empregados pode ir a juízo dizendo, olha, é uma questão de discriminação no emprego, como o Marcos havia citado, por exemplo. Houve um caso que chegou à Suprema Corte em que 3 trabalhadoras, foi o caso Dukes versus Walmart, 3 trabalhadoras foram a juízo representando 1,5 milhão de empregadas do Walmart, porque, alegando que o Walmart as mulheres no Walmart ganhavam menos e o Walmart não fazia promoções das mulheres. Então, houve vários estudos científicos em relação a isso,
e isso foi levado, chegou até a Suprema Corte, mas a Suprema Corte, por uma questão processual, não examinou o mérito, entendeu que não havia questão comum a estabelecer aquela class action. Mas a arbitragem vem sendo utilizada nos Estados Unidos como um meio inibidor ao ajuizamento de class actions, porque grandes empresas passaram a inserir nos contratos individuais de trabalho uma cláusula compromissória prevendo que toda e qualquer controvérsia vai ser resolvida única e exclusivamente por intermédio de arbitragem individual. Então, a arbitragem tem sido criticada. Foi uma decisão por 5-4 em 2018 da Suprema Corte que chancelou a possibilidade da existência desse tipo de cláusula compromissória, vedando, inclusive, o ajuizamento de class action. É o que eles chamam de Class Waiver Arbitration Agreement, né? É uma cláusula compromissória com a renúncia ao direito de participação em class actions. Então, a arbitragem passou a ter essa questão, e isso é uma exceção a uma questão de irrenunciabilidade, né? Agora há pouco eu falei do caso O'Neill, lá de 45, sobre danos líquidos, né? Mas agora em 2018, nesse caso Epic Systems versus Lewis, a Suprema Corte chancelou a possibilidade dessa cláusula, e muitos professores nos Estados Unidos destacam a semelhança entre a fundamentação desse caso Epic Systems versus Lewis, né, e o caso Lochner, lá de 1905, que é talvez o caso trabalhista mais célebre da Suprema Corte dos Estados Unidos, em que um momento em que a Suprema Corte dos Estados Unidos, né, zelava de maneira ortodoxa por uma liberdade negocial e contratual, inclusive nas relações de trabalho, e em que a Suprema Corte entendeu pela inconstitucionalidade de uma lei do Estado de Nova York que limitava a jornada de trabalho de padeiros a 10 horas diárias e 60 horas semanais, né? A Suprema Corte entendeu que isso violava a liberdade contratual entre as partes e trazia, né, uma violação ao direito de propriedade sem o devido processo legal. Privava-se uma parte do seu direito de propriedade sem o devido processo legal. Isso afrontaria a 5ª emenda à Constituição dos Estados Unidos. Então, por isso, a Suprema Corte adotava essa argumentação ultraliberal, enquanto os estados vinham editando legislação trabalhista. E isso acontece um pouco agora também, porque os estados, o direito do trabalho começa a florescer novamente nos estados. A gente viu o caso da Califórnia, com a California AB5, né, que é um desdobramento lá do caso Dynamax também, estendendo o vínculo de emprego a motoristas que prestam serviços por plataformas digitais. Eu citei o caso de Seattle também, né? Há o movimento do Fight for 15, que é o movimento da luta pelo salário mínimo hora de $15 hora, e muitos estados editando legislação nesse sentido. Os Estados Unidos não têm uma lei federal sobre licença remunerada por motivo de saúde, mas vários estados vêm editando esse tipo de lei. Então, a arbitragem, como você tinha me perguntado, entrou um pouco nessa questão de renúncia, e a Suprema Corte chancelou, porque a Suprema Corte tem essa composição majoritária consolidada de 5 votos contra 4. Então, muitos casos trabalhistas têm sido decididos na base do 5-4. Marquinhos, devolvo para você. Olha, muito interessante essa abordagem do João, né? Poxa, interessante, muito interessante. João, eu não consigo deixar, eu sei que a gente conversou antes, mas eu queria ter uma impressão sua. Você que estava lá antes da pandemia, né? Os Estados Unidos parece que vai entrar, ou já está numa crise econômica muito grande por conta da pandemia, né? E parece, recentemente, o Copom aqui no Brasil, reunião, disseram que talvez entremos numa crise econômica, né, mundial, sistêmica, sem precedentes na história. Pior até que a de 29. Aí eu queria aproveitar, fazer o gancho dessa crise. Né, só fazer um parênteses, Marquinhos, porque a gente teve a interrupção da atividade da economia real, né? Porque é a primeira vez que a gente para a economia real. Exatamente. Porque todas as outras crises, a economia real, né, a de 2008, por exemplo, perto dessa, né, foi uma crise financeira em 2008, né? Foi uma crise financeira. Essa crise é uma crise realmente em que a economia real parou. Exato. E fazendo gancho com a questão dos sindicatos, João, aí eu queria que você desse a sua percepção. Para onde você acha que vai caminhar a influência dos sindicatos nos Estados Unidos? Se ela vai ficar menor ou maior? Se há um espaço? Porque eu estou fazendo isso porque muitos dos nossos
assistentes aqui do Papo Trabalhista, né? A gente tem feito muita live discutindo muito isso, né? Todos estão dizendo é o fim dos sindicatos, acabaram os sindicatos. E eu queria que você pudesse dar uma perspectiva da ação dos sindicatos nos Estados Unidos, claro, né? Eu sei que é muito pouco tempo que a gente tem para discutir isso de uma maneira mais, né, perfunctória, mais pontual, mas principalmente nesse contexto de crise, né, que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, se fez a opção por alijar os sindicatos de toda essa discussão, né? A ideia é que o sindicato vai atrapalhar, vai prejudicar a solução da crise econômica, e aí já se fala, inclusive, na prorrogação da MP 936, não sei se vocês acompanharam essa semana, né? O Congresso Nacional já está votando a MP 936 e o presidente Rodrigo Maia disse que, inclusive, quer aumentar a vigência dela. Aquilo que a gente sempre tem dito, o problema de flexibilizar em momentos de exceção, né? É isso se tornar, isso se perenizar, né? Então, você tem falado isso sempre. Eu queria devolver para ti. Eu tenho falado isso sempre. Eu não sabia que ia acontecer isso, eu tinha certeza, mas deixa para lá. Eu queria saber do João, porque está dando uma aula para a gente, deu até curiosidade. Eu confesso que eu nunca gostei dos Estados Unidos, o meu paixão é a França. Se eu fosse estudar algum direito, eu ia estudar o direito francês, que eu acho os franceses assim, uma civilização que me intriga, mas você até aguçou em mim, João, a vontade de ler um pouquinho sobre os Estados Unidos. Mas conta aí para mim como é que é a questão lá, como é que você viu a questão dos sindicatos, a questão da crise, e se você puder dar sua visão acadêmica, né, e também como profissional do direito para a gente. Só complementando, João, pegando essa deixa do Marcos, e aí se você puder falar sobre até a forma de modalidade distintiva dos contratos, né? Os Estados Unidos tem uma situação específica que eu não vou tirar a cereja do bolo, vou deixar para você, mas só complementando essa pergunta também, falando sobre a modalidade distintiva dos contratos, né? O ponto, talvez, né, de maior flexibilidade do direito do trabalho nos Estados Unidos é o que eles chamam de employment at will, né? A manutenção do vínculo de emprego por liberalidade de vontade de ambas as partes. A gente vê muito em filme, né, I want to quit, né, eu pedi demissão, ou o empregador dispensando, né, de forma unilateral e sem a necessidade de maiores burocracias ou de pagamento de indenizações, dispensando os seus empregados. Esse é o ponto mais flexível do direito do trabalho nos Estados Unidos, na maioria dos estados, né? Mas aí eu faço um porém também, porque o estado de Montana tem uma lei que só permite dispensa pelo que eles chamam de good cause, né? Seria uma dispensa por justa causa. Então, no estado de Montana, há uma proteção à dispensa imotivada, né? Então, esse é um outro mito em relação aos Estados Unidos, é um mito generalista, né? Quando a gente fala, nos Estados Unidos não tem aviso prévio, nos Estados Unidos não tem, o empregador pode dispensar seus empregados quando bem entender. Não é bem assim, não é bem assim. Esse mito generalista, ele sempre tem risco de flagrantes equívocos, né? Há sempre uma exceção, porque as legislações dos estados são bastante diferentes. Mas esse sistema de employment at will, que muitas vezes é exaltado por quem defende reformas trabalhistas liberalizantes, né? Nesse momento de crise, os Estados Unidos, nas últimas 7 semanas, tiveram 34 milhões de novos pedidos de seguro-desemprego, ampliaram seus programas de seguro-desemprego, né? Os programas de seguro-desemprego, eles têm que seguir diretrizes federais, mas os estados podem estabelecer normas, inclusive mais benéficas, estendendo prazos, né? Mas agora já houve lei federal com custeio federal para estender o seguro-desemprego. Mas vejam, né, um sistema de employment at will, ele pode gerar um desastre social muito rápido, ele pode ocasionar também a falência do Estado, porque é muito caro, né, custear, por exemplo, em meio a uma crise como essa que nós estamos vivenciando agora, em abril, maio de 2020, isso fica caríssimo para o Estado. E, nesse momento, se mostra relevante também a participação do sindicato em algumas questões. E aí, só explicando um pouco da lógica coletiva, né, nos Estados Unidos, sobre a qual o Marcos me perguntou, primeiro eu tenho que mencionar o seguinte: nos Estados Unidos, assim como em muitos outros países do mundo, os índices de sindicalização vêm caindo vertiginosamente. Hoje, no setor privado, o índice de sindicalização é em torno de 6%, no setor público, em torno de 30 e poucos por cento. A média no país é de 10%. Mas, quando o ambiente é sindicalizado, geralmente há cláusula nos acordos coletivos vedando dispensa sem justa causa e trazendo, né, proteções em relação à dispensa imotivada.
Mas, muitas vezes, aqui no Brasil, as pessoas têm dificuldade de visualizar como que funciona, né, esse mecanismo de sindicalização nos Estados Unidos, e um mecanismo que é muito criticado, um mecanismo que o Partido Democrata tenta aprovar a legislação, já aprovou na Câmara de Representantes, né, legislação que muda esse direito de organização pelo seguinte: não é setorial a sindicalização e a negociação coletiva, não é por categoria profissional, né, que se dá a negociação coletiva. É empresa por empresa e, eu digo mais, é setor por setor. Os eletricistas de uma determinada indústria, eles podem decidir se reunir e falar: olha, nós não queremos negociar individualmente com o nosso empregador, nós queremos negociar de forma coletiva, né? Há grandes sindicatos no país que fornecem, muitas vezes, apoio logístico, material e financeiro para que haja esses polos de organização sindical em diferentes lugares, e isso gera um sistema muito pulverizado, descentralizado, né, com a existência de mais de 20 mil ramificações locais dos sindicatos. Mas isso eles chamam de plant-by-plant bargaining, né? Então, é a negociação indústria por indústria, fábrica por fábrica. Isso permite que o empregador exerça muita pressão contra aqueles empregados que desejam se sindicalizar, desejam se organizar coletivamente. Isso tira muita força, porque também, em virtude de uma interpretação da Suprema Corte, lá na década de 40, a Suprema Corte entendeu que, durante uma campanha de organização sindical, o empregador pode fazer campanha contrária também. O empregador pode expressar, fazer palestras, inclusive, né, isso fica claro até no filme American Factory, né, que ganhou o Oscar de melhor documentário. O empregador pode contratar consultorias externas para fazer campanhas contra a organização sindical. E, né, muitas vezes isso é levado à apreciação de uma agência administrativa federal, que é a National Labor Relations Board, e a National Labor Relations Board pode, né, se assim o entender, ela pode conduzir uma eleição de representação sindical. E há muitos conflitos nessas eleições. Por exemplo, né, quem pode integrar o distrito eleitoral? Quem compõe aquele distrito eleitoral? Ah, mas vão ser só os eletricistas? Não podem entrar os carpinteiros? E o empregador, muitas vezes, quer colocar pessoas que são supervisores, que ocupam cargos de confiança. Então, isso é muito discutido, é um terreno muito fértil para disputas na National Labor Relations Board, que não raro também depois são judicializados. Mas, em algumas questões, a National Labor Relations Board dá a palavra final, inclusive, sem a possibilidade de recurso ao judiciário. Mas, como eu disse, né, esse sistema tem se mostrado, nos últimos 40, 50 anos, muito fraco para possibilitar a organização coletiva efetiva dos empregados. É muito difícil. Quem assistiu ao filme Pão e Rosas, né, também consegue ver que isso é difícil. Eu recomendo também o Norma Rae, que foi o primeiro Oscar da Sally Field, né, uma excelente atriz, em que ela, né, faz o papel de uma dirigente sindical nos Estados Unidos. Acho que muitos desses filmes estão, inclusive, disponíveis no YouTube. Né? Isso tem gerado, né, por parte, sobretudo, dos setores mais progressistas do Partido Democrata, isso tem gerado uma série de propostas e eles tentam alterar esse sistema de organização coletiva e esse sistema de direito coletivo. Inclusive, há um projeto da Universidade de Harvard, cujo resultado, cujo relatório principal foi divulgado recentemente, que se chama Clean Slate for Workers' Power. Houve participação, inclusive, de vários professores do mundo inteiro. Aqui, o professor Roberto Fragali, também nosso colega juiz de trabalho no Rio de Janeiro, participou do Clean Slate, e eles, né, fazem propostas para que esse poder de barganha possa, de novo, esse poder de negociação dos empregados possa, de alguma maneira, se equalizar e ganhar um pouco mais de força, porque nesse sistema de sindicalização, indústria por indústria, fábrica por fábrica e setor por setor, né, a possibilidade de pressão econômica por parte dos empregadores é muito forte, e isso tem aumentado. Né? Quando a sindicalização era mais forte nos Estados Unidos, décadas, né, de 40, 50, até final da década de 30 também, né, a desigualdade social diminuiu muito nos Estados Unidos, mas nos últimos 30, 40 anos a desigualdade social tem se acentuado,
E muitas vezes esse sonho americano que nós almejamos, e a gente muitas vezes aqui na América Latina vê os Estados Unidos como exemplo a ser seguido, né? A gente tem que ver as falhas do sistema deles também, e nessa questão de direito coletivo isso é muito debatido. Eu acredito que o desfecho agora das eleições presidenciais nos Estados Unidos vai ser crucial para os sindicatos. Eu visitei um sindicato lá, visitei o UFCW, que é o Sindicato Unificado dos Trabalhadores no Comércio e na Alimentação. Ele fica sediado em Washington, mas ele tem centenas de ramificações locais por todo o país. Inclusive, a empresa com quem eles mais fazem acordos coletivos é a JBS, né? Uma empresa brasileira. Eles, inclusive, mencionaram isso, uma empresa muito forte também dentro dos Estados Unidos. Mas tentei passar um pouquinho dessa lógica coletiva lá, mas tem muitas questões, especificidades em relação a toda essa questão coletiva, que é bem interessante de ser estudada, até para que a gente não repita os problemas também verificados lá. Aqui a gente copia muita coisa, mas a gente precisa sempre analisar tudo dentro do seu contexto, né, e de maneira um pouquinho mais, com alguma parcimônia e com alguma noção do que acontece lá na realidade dos Estados Unidos. Excelente, né, Marquinhos? Maravilha. Show de bola, né? Pena que o tempo passa muito rápido, né? Exatamente. Quanta coisa que eu tinha aqui para conversar, mas infelizmente a gente, né, em virtude do tempo, a gente já está sendo pendurado aqui pelo pessoal. O Matheus está cobrando a gente aqui, dizendo já chegou a 40. Olha, João, eu queria agradecer muito a sua participação, os seus ensinamentos. Quando você vai falando, eu sou apaixonado por essa discussão, você sabe, você está falando, eu estou anotando, estou olhando o livro, estou olhando um monte de coisa, porque por mim a gente ficava conversando aqui o dia inteiro sobre isso, mas de fato o tempo fica limitado. Quem sabe a gente não pode, né, Marquinhos, fazer uma outra rodada para, né, a gente esmiuçar um pouco mais aí esses assuntos, e no final das contas já fica o convite, e no final das contas fica a reflexão sobre a temática da dissertação de João, que se tudo correr bem, né, João, você vai com certeza brindar a sociedade aí com isso aí, com essa dissertação, com esse trabalho sendo publicado, que é essa discussão eterna desse mito que a gente fala tanto e tão pouco estuda e tão pouco busca saber. Mas eu acho que a gente deixa isso aí para uma próxima, né? E, João, obrigado demais, obrigado aí pela sua participação, obrigado pela sua disponibilidade, obrigado pelo seu carinho. Excelente retorno para casa, né? A gente sabe que você ficou um tempo fora e está voltando, está, né, se ambientando novamente aqui com as agruras, mas também com a parte boa, com calor humano, que infelizmente a gente está um pouco limitado nesse momento de isolamento. Mas eu deixo para você aqui um abraço, querido, tá? Obrigado mesmo pela sua amizade e pelo seu tempo aqui para a gente. Foi um prazer ter participado, 2 colegas, amigos, professores que eu admiro demais. E, mais uma vez, só voltar a exaltar essa importância do diálogo, né? Conversando que a gente se entende. Os 2 ministros de espectros opostos na Suprema Corte dos Estados Unidos, que eram o ministro Scalia, o mais conservador de todos, e a ministra Ginsburg, que seria a mais progressista de todas e de todos na Suprema Corte, eles costumavam ir à ópera juntos, né? Eles costumavam ter intensos debates, então são um grande exemplo sobre isso. Recentemente, o falecimento do senador John McCain, que foi candidato à presidência em 2008 nos Estados Unidos, ele quis que o Barack Obama, que foi o seu opositor durante as eleições, fizesse o discurso no funeral dele. Ele pediu isso, né? Então, coisas muito bonitas. Por isso eu acho que o projeto de vocês é tão interessante, tão enriquecedor, né? Mais uma vez, parabenizo e deixo um abraço a todos que nos assistiram. Obrigado, querido. Marquinhos? É isso. Conversando, Fabiano. A gente sempre se entende, né? João já deixou a deixa para a gente. Pessoal, mais uma vez, tá? Um abraço para vocês, acompanhem sempre. Redes sociais, dá o like, @Papo Trabalhista oficial no Instagram. Beijo a todos. Conversando, a gente sempre se entende. Um abraço. Um abraço, tchau. Tchau, tchau.